O episódio começa com Orhun no quarto de Ira, com um bilhete de Ira nas mãos. Orhun então liga para Erhan e manda ele ir no portão da casa. A Fifi vê Orhun desesperado descendo as escadas e diz que ele vai levar um tempo até que ele consiga superar isso. Mas tudo agora acabará. Orhun então se encontra com Erhan no portão da mansão e diz para ele que lhe deu uma ordem simples e que apenas pediu para que ele não deixasse ninguém passar pelo portão sem o consentimento dele. Erhan fica em silêncio, olhando assustado para Orhun. Orhun então diz para Erhan que Sarah e Ira foram embora da mansão. Ele então pergunta para Erhan como isso foi possível. Erhan então diz para Orhun que não sabe como isso foi acontecer, pois ele, juntamente com os outros homens da segurança, tomaram todas as precauções sobre a entrada e a saída de pessoas da mansão. Orhun então diz para Erhan que não vai tolerar isso e manda ele demitir todos os seguranças da mansão. Orhun então olha para o lado e acaba vendo um dos seguranças da mansão desacordado no chão. Orhun então vai ver se eles estão bem. Erhan acha um suco perto de um dos seguranças e diz para Orhun que isso se tratou de uma armação para sequestrar Ira. Orhun então olha para a mansão e diz para Erhan que isso veio de dentro da mansão e não de fora. Orhun então entra na mansão. Enquanto isso, EC continua apontando a arma para Aziz e Elif. EC então começa a dizer para si mesma: olha como você olha para ela, você nunca olhou para mim desse jeito. E começa a se perguntar por que ele nunca a amou. EC então diz que vai acabar com isso de uma vez por todas, pois não vai deixar Elif ficar entre eles. Enquanto isso, Elif está dizendo para Azix que lá fora está muito frio. Azix diz para Elif que não está com frio e oferece para ela o chá que ela preparou para ele e manda Elif se aproximar da fogueira para se aquecer. Elif fica meio receosa. Azix então diz para Elif que ela não precisa ter medo, pois o fogo não fará mal a ela. Enquanto isso, EC continua apontando a arma para Elif, mas acaba não conseguindo atirar na garota. Ela então abaixa a arma, completamente frustrada por não ser capaz de matar Elif. Enquanto isso, Azix e Elif estão no maior love perto do fogo. EC então sai da casa de Azix e no meio do caminho ela acaba encontrando com Gurbus, que estava desesperado procurando por ela. Gurbus então desce do carro e pergunta para EC o que foi que ela fez. EC responde que não fez nada e começa a chorar, dizendo para Gurbus que não conseguiu matar Elif. EC então pede para que Gurbus a ajude, pois ela não está bem. Gurbus então abraça sua irmã e tenta consolá-la. Enquanto isso, Orhun vai confrontar a Fifi, que está na sala da mansão. Orhun já chega bufando e diz: você fez isso, não foi? Orhun então diz: você deixou ela sair. A Fifi então diz: você abre a porta para as pessoas entrarem e não para quem vai embora. Você está bravo porque eles quiseram ir embora. A Fifi então diz: acredito que isso em suas mãos seja um bilhete de despedida, não é? Orhun então diz: talvez Yekta tenha forçado ela a ir embora, usando Sarah como chantagem. A Fifi então diz: pare de se enganar, Orhun. Quem veio me pedir ajuda para ir embora foi Ira e não Yekta. Orhun então, coitado, faz cara de quem acabou de ser pego de surpresa. E realmente ele foi. Enquanto isso, Ira está sentada no sofá com Sarah nos braços e Yekta então diz para Ira que se ela quiser comer tem comida na cozinha. Ira responde que não está com fome. Ira então diz para Yekta que vai colocar Sarah no quarto. Ira entra no quarto com Sarah nos braços e Yekta então chega até Ira e diz para Ira que aquele é o quarto deles e que o quarto de Sarah é o quarto ao lado. Ira então diz para Yekta que ficará com Sarah naquele quarto e bate a porta na cara de Yekta. Yekta então começa a gritar do outro lado da porta, dizendo que mais cedo ou mais tarde ela precisará aceitar isso, pois eles ficarão juntos naquele quarto, e diz para Ira que não há outro caminho além desse. Yekta está completamente descontrolado. Ele então vai embora. Assim que ele sai, Ira diz para si mesma: você verá, Yekta. Ira então coloca Sarah na cama e pega seu celular para ligar para o oficial da polícia. O oficial da polícia diz para Ira que amanhã eles colocarão o plano em prática e diz para Ira que amanhã ela precisará entrar em contato com Taskin para marcar o encontro entre eles, para que eles possam prender Taskin e Yekta juntos no mesmo local. O oficial da polícia então diz para Ira que ficará aguardando o contato dela após ela conversar com Taskin. Enquanto isso, Elif e Azix estão sentados na frente da fogueira. Elif está tomando o chá que ela preparou para Azix. Azix diz para Elif que há muitas estrelas no céu aquela noite. Elif então diz para Azix que na verdade há estrelas no céu todas as noites, mas nós acabamos não notando que elas estão ali. Azix então diz: por conta das luzes da cidade, né? Elif então diz: sim, assim como a luz que existe dentro de você. Elif então fica nervosa e tenta consertar, dizendo que ela quis dizer que ele sempre foi o homem bom, porém sua casca o fazia parecer um homem mau, e essa casca acabava ofuscando a luz que havia dentro dele. E diz para Azix que ele sempre foi um homem misericordioso e bom, mas vivia no escuro. Elif então diz para Azix que talvez tenha dito bobagens, e diz para Azix que precisa ir para a cama. Elif então deseja uma boa noite a Azix e vai embora rapidamente. Assim que ela entra na casa, Elif diz para si mesma em pensamento: o que foi que eu fiz? O que foi que eu disse? O que está acontecendo comigo? Ah lá, me ajude, meu coração parece que
que vai sair. Enquanto isso, Sarah e Ira acordam. Eles então vão para a cozinha e Ekta preparou o café da manhã para eles. E Ekta então tenta conversar com Sarah e diz para a garota que gostaria que ela não ficasse chateada com ele, pois ele perdeu a cabeça de repente e acabou ficando com raiva, mas diz para a garota que não bateu nela de forma intencional. Sarah fica em silêncio, olhando para Ekta com cara de assustada. Ira então diz para Ekta que o correto seria ele admitir seu erro e pedir desculpas. E Ekta então pede desculpas a Sarah e diz para a garota que ele não deveria ter feito isso e pede para que a garota o perdoe. Sarah continua em silêncio, ela então se senta na mesa para comer e Ekta coloca um pedaço de bolo para a garota comer. Ira também se senta e as duas começam a comer. E Ekta então diz para Sarah que a omelete dela está pronta e pergunta para a garota se ela já comeu algo tão bom antes. Sarah então diz que uma vez o tio Orhon, assim que ela diz isso, Ekta quase tem um ataque do coração e quase quebra a cadeira que ele estava abrindo para se sentar. E Ekta então se senta na cadeira e diz para Ira que a partir de agora não existe mais o tio Orhon e pede para que Sarah esqueça Orhon de uma vez por todas. E diz para Sarah que eles vão construir uma nova vida juntos naquele local. E diz para a garota que eles serão muito felizes juntos e pede para que Sarah a partir de agora olhe para frente e não pense mais no passado. Enquanto isso, Aziz está andando na rua falando ao telefone, até que ele acaba se encontrando com EC. EC pede para que Aziz fale com ela, por favor. A Aziz então manda EC dizer o que quer. EC então pede desculpas para Aziz e diz para ele que está muito arrependida dos erros que cometeu e pede para que Aziz a perdoe. E diz para Aziz que não aguentou quando viu Elif ao lado dele e que ficou completamente louca de ciúmes e então perdeu a cabeça. EC então pede para que Aziz a perdoe. Aziz então pede para que EC lhe dê licença, pois ele quer entrar no local e tentar abrir o portão. Porém, EC não deixa ele entrar e pede mais uma vez para que ele a perdoe. Aziz então diz para EC que ela agiu pelas costas dele e diz para EC que ele não pode perdoá-la por isso. Aziz então abre o portão e entra em sua casa, deixando o EC chorando no portão. Enquanto isso, Elif está limpando a casa. Ela acaba pegando uma foto de Aziz de quando ele era criança. Elif então começa a olhar a foto. Ela então diz em voz alta que Aziz não mudou muito a aparência de quando era criança e diz que os olhos de Aziz ainda são os mesmos. Nesse momento, Aziz está descendo as escadas e acaba escutando o que Elif disse. Aziz então pergunta para Elif se ela realmente acha isso. Elif então diz que ele era muito criança na foto e que apenas percebeu que ele é o mesmo de antes. Elif rapidamente coloca a foto de Aziz de volta no lugar e fica muito sem graça por ele ter escutado ela falar sobre ele. Aziz então se senta no sofá e de lá fica admirando Elif de longe. Enquanto isso, Susan acaba percebendo que Aziz chegou e que estava conversando com Elif na sala. Susan então começa a dizer para si mesma que não conseguiu escutar o que Aziz e Elif estavam conversando e começa a dizer: "Ah, mamãe, Aziz se agarrou a mim quando a mãe dele foi embora. E agora mal sei o que ele está pensando. Ele só conversa com aquela garota." Susan então começa a dizer que Elif é muito esperta, pois ela sabe muito bem qual caminho percorrer para conquistar um homem. E diz que Elif está usando o estômago de Aziz para conquistá-lo, mas diz para si mesma que não vai permitir que Elif leve seu irmão. Susan então começa a escrever no caderninho o que ela deve fazer para que Elif vá embora da casa onde eles moram e principalmente saia da vida de Aziz. Enquanto isso, Ira pede para que Sarah faça um desenho. Ira então acaba ficando sozinha na sala com Ekta. E Ekta então pergunta para Ira se ela mandou Sarah desenhar para ficar longe dele. Ira então tenta disfarçar, dizendo para Ekta que não é isso que ela quis fazer. E Ekta então olha para Ira e diz: "Sendo assim, então vou ir desenhar com ela, pois sei que ela gostaria de aprender a desenhar um avião." E Ekta então vai atrás de Sarah. Nesse momento, Ira vê que Ekta deixou seu celular em cima da mesa. Ira então pega o celular e ia tentar fazer uma ligação, mas nesse momento o telefone de Ekta começa a tocar. E Ekta então volta rapidamente para a sala, pois escutou seu telefone tocando. Assim que ele volta para a sala, Ira está com seu telefone na mão. Ira então disfarça rapidamente, dizendo para Ekta que seu telefone começou a tocar e que ela ia levá-lo para ele. E Ekta então pega seu telefone das mãos de Ira e sai para atender a ligação. Enquanto isso, Elif continua tirando pó dos móveis da sala, enquanto Aziz fica observando, sentado no sofá. Susan então chega no local e diz para Aziz que precisa comprar algumas coisas no mercado e pede para que Aziz vá ao mercado para ela, pois ele sempre consegue fazer compras mais baratas. Aziz então chama Elif para ir com ele. Susan então diz para Aziz que Elif tem muito trabalho a fazer e que além disso ela precisa ajudá-la a cuidar de seu Arif. Aziz então diz para Susan que eles não vão demorar. Ele então chama Elif para ir com ele. Elif então para de tirar pó dos móveis e sai com Aziz da casa. Susan então fica com raiva porque o objetivo era apenas retirar Aziz da casa e não Elif. Enquanto isso, Ira está escondida em seu quarto mandando uma mensagem para Task, dizendo: "Eu sou a esposa de Ekta e tenho uma informação para você." Nesse momento, Ekta entra no local e diz para Ira
que está tudo indo muito bem. Ira fica nervosa e Ekta pergunta para Ira se ela está escondendo alguma coisa dele. Ira responde que não e disfarça, perguntando para Ekta se ele acredita que realmente eles podem consertar o casamento deles. E Ekta responde dizendo que fará tudo o que for preciso para que ela o perdoe. E Ekta ia beijar Ira, mas ela consegue se livrar do gesto carinhoso do rapaz. E Ekta então sai do quarto, deixando Ira sozinha. Assim que Ekta sai, Ira pega seu telefone e retira do local onde ela estava mandando a mensagem. Ira então coloca novamente o telefone no bolso e sai do quarto. Enquanto isso, Askis e Elif estão andando pelas ruas do bairro, onde eles moram. Eles estão indo em direção ao mercado. Enquanto eles caminham, eles conversam. Askis diz para Elif que sempre vai ao verdureiro que fica atrás da rua da praça. E diz para Elif que sempre que precisa faz suas compras ali. Elif então diz para Askis que ela também costumava a fazer compras ali quando morava com seu pai. E diz para Askis que compra queijo numa barraca ao lado. E diz para Askis que queijo é muito importante para o cérebro. Askis então diz para Elif que eles podem ir comprar queijo se ela quiser. E pede para que Elif faça uma torta de queijo para ele. Elif diz para Askis que pode sim fazer a torta para ele. Askis então diz, seria legal se você fizesse uma vez por semana. Elif sorri e responde que pode sim fazer a torta de queijo uma vez por semana para ele comer. Eles então dão um sorriso um para o outro e seguem em direção ao mercado. Enquanto isso, Ira está fazendo chá na cozinha. Sara então chama a Ira, dizendo que ela e seu pai vão ver desenhos animados e pergunta para Ira se ela não gostaria de ir assistir com eles. Ira responde que já está indo e diz para Sara que já está terminando o chá. Ela então pega um vidro de remédio. Ela então começa a se lembrar de quando mandou uma mensagem para o oficial da polícia, dizendo que não conseguiu convencer Taskin a negociar com ela por mensagem e que acredita que precisará ligar para Taskin. Porém, não sabe como fará isso porque Ekta está na casa. O oficial da polícia diz para Ira que vai colocar na janela para ela um calmante para que ela consiga fazer Taskin dormir. Ele então manda Ira colocar algumas gotas daquele remédio em alguma bebida de Taskin, pois assim ele dormirá profundamente. E diz para Ira que nesse momento ela deve ligar para Taskin. Ira então volta de seus pensamentos e coloca algumas gotas do remédio no chá de Ekta. Nesse momento, Ekta chega na cozinha. Ira então oferece o chá para ele. Ira está muito nervosa e apreensiva, pois nunca tinha feito isso antes. A Fifi vai conversar com Orhun, que está em seu escritório. A Fifi pergunta para Orhun se ele está bem e diz para Orhun que ele considera a família a coisa mais importante do que tudo, e diz para Orhun que ele precisa aceitar a família de Ira e de Ekta. Orhun então olha para a Fifi com o olhar 43 da morte e diz, sim, para mim a família é mais importante do que qualquer outra coisa no mundo. Vivendo na mesma casa e comendo na mesma mesa. Infelizmente, nem sempre dividir a mesma mesa significa pertencer à mesma família, assim como nós somos. A Fifi então fica pasma com as palavras de ódio de Orhun e começa a entender que seu filho a odeia. A Fifi então vai embora do escritório de Orhun, sem dizer mais nada a ele. Assim que a Fifi sai do escritório de Orhun, ele começa a se lembrar de alguns momentos em que passou com Ira. E na ocasião, ele se lembra de um momento na floresta em que Ira lhe disse que Sara foi a melhor coisa que aconteceu na vida dela. E em outro momento, quando Sara caiu e quebrou o braço e eles estavam no hospital. Ira disse para Orhun que Sara era tudo para ela. Orhun então começa a dizer para si mesmo que Ira não deveria ter confiado em Ekta. Orhun então pega seu telefone e manda Ira olhar todas as câmeras de segurança para tentar descobrir para onde Ira e Ekta foram. Enquanto isso, Elif e Askis terminaram as compras. Eles então estão voltando para casa. Askis então diz para Elif que eles já fizeram o mercado, mas que agora precisam passar na farmácia. Askis então pergunta para Elif se as sacolas que ela está carregando estão pesadas e diz para Elif que ele pode levá-las para ela. Elif responde que as sacolas não estão pesadas e que ela pode levar. Elif então diz para Askis que da próxima vez eles devem ir a um mercado mais barato, pois o outro mercado que ela conhece era muito mais barato, e diz para Askis que tudo estava muito caro. Askis começa a sorrir diante da preocupação de Elif. Nesse momento, Elif acaba derrubando uma sacola no chão. Askis e Elif se abaixam para pegar todos os alimentos que Elif acabou derrubando. Nesse momento é possível ver que Ece está observando os dois de longe. Elif começa a pedir desculpas para Askis por ter derrubado os alimentos no chão. Askis diz para Elif que ela não deve se preocupar com isso, pois ela não fez por mal. Askis e Elif vão embora e Ece, chorando, também resolve voltar para casa. Enquanto isso, Sara acabou pegando no sono. Ira então coloca a garota para dormir na cama. Ira então sai do quarto e vai para a sala. Assim que ela chega na sala, ela vê que Ekta está dormindo no sofá. Ira então vai até a cozinha, pega seu telefone e liga para Taskin. Ira então diz para Taskin que vai entregar para ele as informações que ele quer. Taskin então pergunta para Ira por que é que ela está fazendo isso, já que ela é a esposa de Ekta. Ira então diz para Taskin que está fazendo isso, pois quer algo em troca. Taskin então diz, então você quer algo de mim? Ira responde, sim. Ira então diz para Taskin que quando ele sequestrou ela e sua filha, ele queria em troca as informações, mas Ekta, naquela ocasião, negou dar as informações para ele. Ira então diz para Taskin que, pelo jeito, Ekta não faz questão de ter ela e sua filha na vida dele. Ira então diz para Taskin que tudo o que ela quer é entregar as informações para ele e seguir seu caminho em paz, sem nenhum problema, sem ninguém
tentando sequestrá-la novamente. Taskin então diz para Ira que o acordo está fechado e diz para Ira que se ela lhe entregar as informações, ele deixará ela e sua filha em paz. Eles então encerram a ligação. Assim que Ira desliga o telefone, ela imediatamente liga para a polícia, pois Ira está em tratativa com um investigador e tudo o que Ira está fazendo faz parte de um plano em conjunto com a polícia. Ira então conta para o investigador tudo o que conversou com Taskin. O investigador então diz para Ira que vai enviar um oficial da polícia para a casa dela para manter ela e Sarah em segurança. Ele então pede para que Ira envie a localização da casa onde ela está com Yekta e sua filha. O oficial então pede para que Ira fique tranquila, pois mesmo que ela não esteja vendo a polícia, eles estarão bem ao lado dela e diz para Ira que no final da operação ela será salva, ela e sua filha. O oficial da polícia então diz para Ira que ela está fazendo algo muito importante para a polícia, pois com a ajuda dela, eles vão conseguir prender o chefe de uma grande organização criminosa, além de prender Yekta. Eles então encerram a ligação e Ira fica muito nervosa, pois sabe que está participando de algo muito grande. Enquanto isso, Azikis e Elif compraram pretzels e se sentam num banquinho da praça para comer. Azikis então parte o pretzel no meio e dá um pedaço para Elif. Elif diz para Azikis que aquele pretzel não está fresco e diz para Azikis que quando chegar em casa fará um pretzel melhor para ele comer. Azikis então olha surpreso para Elif e pergunta se ela sabe fazer aquele doce. Elif responde que sim. Azikis fica feliz com isso. Elif então diz para Azikis que vai fazer um para ele comer, um bem crocante e fresco. Elif então começa a tagarelar, dizendo para Azikis que ela vai fazer de café da manhã para ele comer e que antes dele acordar, o pretzel já vai estar pronto, bem quentinho. E diz para Azikis que a massa é um pouco complicada de fazer, mas ela sabe fazer muito bem feito. Enquanto Elif começa a tagarelar sobre o pretzel, Azikis olha com um sorriso no canto do rosto para a garota. Elif então começa a dizer para Azikis que cozinhar é como estabelecer uma amizade verdadeira e duradoura. Tudo requer paciência e esforço para alcançar o objetivo, um objetivo que seja bom e bonito ao mesmo tempo, mas que no final vale muito a pena. Azikis então dá outro sorriso de canto para Elif e se surpreende com as palavras da garota. Elif então decide calar a boca e resolve comer logo o pretzel. Assim que ela come, Azikis fica olhando para ela, pensando nas palavras de Elif, palavras as quais ele considera que são muito valiosas para ele. Enquanto isso, um dos homens de Taskin já chegou na casa onde Ira está morando com Yekta. Assim que ele chega, Ira abre as janelas, ele então acaba vendo Ira. Ele então liga para Taskin e diz para Taskin que já chegou ao local onde Yekta está. E diz para Taskin que acabou de ver a mulher de Yekta na casa. E diz para Taskin que a informação que Ira lhe passou por telefone é verdadeira. Taskin então manda seu funcionário não sair de perto da casa e ficar de olho em Ira. Ira então pega seu telefone, pois recebeu uma mensagem do oficial da polícia. Na mensagem está escrito que se qualquer coisa de diferente acontecer, Ira deve imediatamente mandar uma mensagem para ele, avisando para que a vida dela não seja colocada em risco. Nesse momento, Ira acaba ficando muito nervosa, pois sabe que um dos bandidos de Taskin estão na rua. Azikis e Elif chegaram em casa. Assim que eles chegam, Azikis se senta no sofá com Susan e seu Arif. Susan então começa a reclamar, dizendo que está exausta para fazer comida, pois limpou a casa inteira sozinha, já que Elif saiu com Azikis para fazer compras. Elif então se oferece para fazer comida no lugar de Susan. Susan então sobe para seu quarto. Nesse momento, Azikis vai até a cozinha para ajudar Elif. Azikis então chega na cozinha e esconde os amendoins de seu Arif e diz para Elif que vai esconder, pois se seu pai achar, vai comer todos de uma única vez. Azikis então esconde os amendoins atrás da geladeira. Elif começa a rir. Azikis pergunta para Elif por que é que ela está rindo dele. Elif então diz para Azikis que apenas lembrou de algo de sua infância. Azikis pede para que Elif conte para ele. Elif então diz para Azikis que quando ela era criança e cometia algumas travessuras, seu pai escondia os chocolates que comprava para ela atrás da geladeira, exatamente como ele fez com os amendoins do Sr. Arif. Nesse momento, Azikis recebe uma mensagem do pai de Elif. Na mensagem está escrito que ele já conseguiu todo o valor da dívida que ele tem com Gurbus e diz para Azikis que voltará dentro de uma semana para levar sua filha embora. Enquanto isso, Yekta continua largado no sofá e Ira caminha de um lado para o outro, muito apreensiva e nervosa, pois está com medo de que o plano dê errado e no final das contas ela acabe colocando a sua vida e a vida de sua filha em risco. Ou pior, Yekta descubra o plano que ela armou contra ele e acabe se revoltando contra ela e contra Sarah. Ira então começa a olhar pela janela para observar o homem de Taskin que está em sua porta. Mas nesse momento ela acaba vendo um carro chegando em sua casa. Ira então começa a ficar muito nervosa com a presença de Orhun. Ira então começa a dizer em voz alta: Não, meu Deus, por que você veio aqui? Isso porque Ira está sendo observada por um dos homens de Taskin e sabe que a presença de Orhun pode colocar tudo a perder. Orhun então se aproxima da casa de Ira. O bandido de Taskin então imediatamente liga para Taskin e conta para ele que Orhun Dermihali chegou na casa onde Ira está. Ele então pergunta para Taskin o que ele deve fazer. Taskin então manda o rapaz aguardar para ver o que vai acontecer. Orhun então bate na porta da casa de Ira
Ira então abre a porta. Assim que ela olha para Orhun, ela diz: Você, o que você está fazendo aqui? Orhun então olha para Ira e diz: Eu te encontrei. Mesmo que você vá embora, eu nunca vou te abandonar quando souber que você está em perigo. Eu sei que esse homem está pressionando você para que você fique com ele, e eu sei o quanto uma família é importante para você, mas eu não posso permitir que você se coloque em risco de forma intencional. Eu vim aqui para ficar com você. Você não precisa ter medo, pois não deixarei que nada de ruim aconteça com você. Eu vou protegê-la. Ira então olha para Orhun e diz: Você não precisa nos proteger. Eu estou aqui porque eu quero. Ele é o pai de Sarah. Ele pode ter cometido um erro, mas passou por momentos difíceis. Ele ficou totalmente desequilibrado quando descobriu que nós íamos nos casar, quando ele foi dado como morto. Ele então agiu de forma ridícula, mas me pediu desculpas. Ele está tentando consertar tudo agora. Então, vamos seguir com a nossa vida. Por favor, nos deixe em paz e siga com a sua vida também. Ira então fecha a porta na cara de Orhun. Assim que Ira fecha a porta na cara dele, Orhun engole seco, pois realmente não esperava nenhuma dessas palavras de Ira. Enquanto isso, do outro lado da porta, Ira chora, pois de fato não gostaria de dizer nenhuma dessas palavras para Orhun, mas precisava tirá-lo da casa o mais rápido possível.